deixe seu gostei no canal Igreja em Cristo, compartilhe e inscreva-se. Deus o abençoe em todo o tempo. Minha razão de viver, meu maior prazer é te amar. Nada me faz mais feliz que poder sentir. Eu quero meditar contigo no livro de Lamentações, capítulo 5, versos 1. Em nome de Jesus, aonde fala de males presentes e tristes recordações, que é o título da palavra, né? E diz assim: lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido, considera e olha para o nosso opróbrio. A nossa herdade passou a estranhos, e a nossa casa a forasteiros. Meus irmãos, em nome de Jesus, aqui houve uma queixa do povo perante Deus. Uma vergonha, o próprio significa uma vergonha, uma fatalidade, algo que as pessoas às vezes têm passado hoje, não têm se reerguido, não têm tido uma postura de Deus para lhe dar a oportunidade para o Senhor agir em nome de Jesus. Eles começaram a lembrar o motivo e porquê eles chegaram ao ponto de fracasso, de uma angústia, de uma tristeza. Começaram a se lembrar dos opróbrios, ou seja, das suas vergonhas lá atrás, e conversando e colocando perante Deus. O Senhor, Ele é superior a tudo e a todos. Mas para que nós nos levantamos depois de cair, nós temos que o reconhecer. Nós temos que dar ao entender a Deus que todo o poder, toda a honra e toda a glória é dele, em nome de Jesus. A Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de... E como Deus levanta em nome de Jesus? Quando nós reconhecemos e damos a oportunidade para Ele agir. Às vezes a pessoa, ela tem uma direção de Deus e ela até conversa consigo mesmo e diz, né? Será que Deus está na causa? Será que Deus se faz presente nessa situação? Deus se faz. Mas desde o momento em que nós reconhecemos todas as nossas atitudes e os nossos erros perante Deus, para que Ele venha agir em nome de Jesus. O povo, ele estava desesperado, que nem o povo de Israel, lá no livro de Juízes 6. O povo falhou com Deus. O povo falhou e Deus determinou. Amém? Que ali viesse forças ao contrário e os maltratasse por 7 anos e ficar escravo. E toda a plantação que eles faziam depois de grande, ali era destruída pelo adversário. Eles permitiram isso só por 7 anos. Até que eles despertaram para o Senhor e começaram a clamar a Deus e começaram a buscar a presença do Senhor. E Deus enviou a eles o profeta para que viesse esclarecer o motivo e por que tamanha causa e situação estavam vivendo. Nós queremos tanto a solução para os nossos problemas,
Queremos tanto que dormimos um sono profundo e saímos do inferno para o paraíso. Quem não quer? Quem não quer? Num piscar ou abrir de olhos ou estralar de dedo, que as coisas mudam e que todo sofrimento, toda angústia, todas as noites perdidas, porque quem se preocupa não dorme. Procura se esclarecer de várias formas. Procura tentar esquecer, mas não consegue. Porque tem situações que ela vai matando um pouquinho. Ela vai corroendo por dentro. Ela vai nos enfraquecendo, tanto a carne, quanto mais o espírito que não está na presença de Deus. E nós nos lamentamos perante a Deus, que nem o povo. Começaram a lembrar dos tempos e a forma. E o que mais nos maltrata, sabe o que é? É quando nós lembramos daquilo que nos fere, daquilo que nos entristece. É que nem vai minando aos poucos. A pessoa tenta tomar força, ela tenta se reerguer, ela tenta se levantar. Ela não consegue mais, por exemplo, ficar sozinha. Ela tem que ter alguém para estar dividindo aquele tipo de problema, porque senão ela vai explodir, ele vai explodir. Porque aquilo vai corroer. Hein? Aí tu começa a fazer coisas sem perceber. Começa a ter atitudes diferenciadas que a pessoa não tinha, e porém, ela já entrou numa situação de desespero. Aí o povo lembrou e disse: sabe de uma coisa? Nós vamos dizer: lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Porque às vezes a gente acha que Deus, ele esquece de nós. Às vezes a gente acha que o Senhor, ele lembra de todo mundo, de mesmo, porque o meu problema, o teu problema é individual. Você está entendendo? Você pode compartilhar com as pessoas que for, mas ele é meu problema e teu problema. É que nem quando a gente procura sempre uma pessoa, olha bem, que está passando pelos mesmos sintomas que estamos passando, para ali trocar uma ideia e sentir um alívio, para que possamos ter um refrigério. Quando a pessoa tem uma adversidade, vamos supor, ela vai no médico, e o médico diz assim: olha, tu estás com um problema cardíaco e por qualquer momento tu pode falecer. Aí ela vai ficar focada só naqueles que têm problema cardíaco. E quando morre um que Deus recolhe alguém dessa terra, e tem o mesmo problema com o parentesco dela, aquilo entristece, alguns caem de cama e perdem o ânimo de sobreviver nessa terra. Ou seja, ela não tem mais espaço para refletir em mais nada. Por mais que as pessoas tentam ali colocar algo de bom, diferente na vida dela, ela está focada. Ele focou somente para aquilo em que está passando na sua vida. E é isso que nos faz nos afunilar. E é isso que nos faz perder a direção e acabar em situações que muitas vezes, entristecem a muitos.
Esse povo, ele começou a lembrar das suas tristes recordações, ou seja, revirar baú, e esqueceu que eles estavam na terra e que acima deles tinha um trono no céu e que tinha um Deus todo-poderoso. Aleluia, glória a Deus. Um Deus que muda a história, que transforma a história. São tantas as causas de adversidade que eu digo para ti, mesmo às vezes as pessoas não estando na igreja, não estando sendo seguidas a Jesus, mas Deus está na causa disso, senão já teria acabado em tragédia. Alguém ora, alguém busca, alguém intercede, alguém lembra, alguém faz a diferença por essa causa em nome de Jesus. Você chega na revenda do carro, você vai lá e você escolhe um carro e diz assim: esse ninguém tem. Aí quando você vira a chave, fecha o negócio, aponta na beira do asfalto para sair, já passa dois igual na tua frente. Dois. E às vezes o teu problema, o meu problema, a tua situação tem milhões e milhões de pessoas passando a mesma coisa. São tantas as queixas, são tanta a vontade de sentar e ficar 3 dias somente conversando o mesmo assunto, recordando os males e as tristezas passadas, mas às vezes não lembramos de buscar a Deus, de colocar aos pés do Senhor em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque nós temos voltado somente para aquilo que estamos vivendo. Verdade. E não nos voltamos para aquele que pode mudar a história que estamos passando. Aleluia. Porque o último caminho da pessoa que ela está em situação é uma entrega a Deus. E quando nós nos entregamos ao Senhor verdadeiramente, não é mais eu e nem você que está na causa, é o reino de Deus que vai mudar a história. Glória a Deus. Você lembra a viúva de Naim? Ela era viúva e o seu único filho estava sendo levado para o sepulcro. Mas ao meio das circunstâncias, toda a tristeza e a perda da dor, ela conseguiu ver Jesus à porta da cidade. E quando nós conseguimos enxergar Jesus, a história muda. E é disso que se fala quando se fala de Deus. É dar uma oportunidade para o Senhor mudar a história. Glória a Deus. Não adianta nós ficarmos lamentando, porque enquanto nós ficamos passando as situações, eu sempre pedi para a igreja, amém? Eu sempre falei para a igreja, a Bíblia diz que nem todos que estão em Israel são israelitas. Cuidado com tudo que você passa para algumas pessoas. Em nome de Jesus. Porque de repente você pensa que está te fazendo bem e está te fazendo mal. De repente você quer desabafar para ali se aliviar, para dizer: se eu não falar eu vou explodir. Mas Deus está tudo para você falar para Ele. O Senhor está sempre disponível, esperando para ter uma conversa em secreto. Eu e Ele, você e Ele, em nome de Jesus. Problema nós vamos ter, infelizmente.
Agora eu te peço em nome de Jesus, não largue a tua cruz. Glória a Deus. Não largue da presença de Deus. Amém? Não largue da presença de Deus. Fique sempre conectado. Tira um tempinho. Porque a Bíblia diz que o Senhor diz lá em Apocalipse: mesmo ainda na tua fraqueza, tu não me negaste. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Tem coisas que enfraquecem, sim ou não, igreja? Sim. Aí você diz, mas Deus será que Deus Ele pode mudar a minha história se eu não consigo nem me concentrar para ali clamar? Porque quando você fecha os olhos, te passa um filme na cabeça. E é bem assim. Essa é a realidade que nós vivemos. Quando nós estamos com uma adversidade, dificilmente poucos conseguem dobrar o joelho e se focar ao reino de Deus. Bem poucos. Mas não significa que você não está sendo guardado de ouvido pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Porque Ele é contigo. Ai de nós, em nome de Jesus, se o Senhor não tiver misericórdia de nós. Se você chegou até aqui, se você veio em busca, encontrou, né? Se você disse, olha, só Deus para mudar a minha história, mesmo que tu não tenha uma palavra na tua boca, se quer o teu coração palpitar perante Ele, Ele ainda vai te dar a vitória em nome de Jesus. Ele ainda vai te fortalecer. Ele ainda vai te fortalecer. O Senhor ainda vai. Ele vai te segurar e Ele vai levantar na tua vida Arão e Ur. E o sol não vai se pôr enquanto Ele não te dar a vitória em nome de Jesus. Aleluia. Agora, eu quero te convidar a você crer nesse Deus Todo-Poderoso, Amém. a se entregar. Amém. Amém? Esquecer um pouquinho, porque se eu pudesse, se você pudesse, por nós mesmos nós teríamos mudado as coisas antes de agora, porque nós sabemos o que vamos enfrentar lá na frente, conforme a causa e a situação que está vindo sobre a nossa vida. Sim ou não? Sim. Nós sabemos. Quando nós chegamos perante a um diagnóstico médico, que ele diz assim, olha, tu vai passar por um processo. Nós não somos crianças, nós somos pessoas idôneas e capazes de entender o processo que vai vir sobre a nossa vida. Mas nós entendemos, mas esquecemos de nos fortalecer na palavra de Deus, porque ficamos totalmente aprisionados sobre aquilo que caiu sobre a nossa vida. Quando você vê e observa, em nome de Jesus, uma mãe ou um pai chega para ti, te cerca, te aborda em qualquer lugar e conta uma situação que ela está passando, que ele está passando, com o filho, com uma filha, com a nora, com o genro. Amém? Você observa e começa a sentir aquela dor, por quê? Porque você sabe, amém, que a situação não é fácil, nem para a pessoa que está passando e nem para ti que está ouvindo. As queixas e as lamentações são somente de fraqueza, de angústia, de uma vida que está retrocedendo a ladeira abaixo. E ninguém quer passar por isso, Deus. Ninguém se alegra com alguma coisa que entristece o irmão ou a irmã. Então esse povo estava se queixando para Deus. Uma queixa
né, eles começaram a dizer: lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido, do que nós estamos passando, uma situação difícil, uma situação onde somente a saída está contigo. Eles foram comentando: considera e olha para o nosso próprio, ou seja, considera e olha para a nossa vergonha. A gente às vezes fica com vergonha de alguma atitude que tomamos, ou até que alguns da família estão passando, ou até os próprios da nossa casa. A gente se sente aborrecido, a gente se sente sem forças, porque tudo que toca, tudo que mexe, quando se chama família, eu sempre digo: que bom se quando os filhos fizessem tal coisa, eles pagassem sozinhos, mas não. Se quando o fulano ou o pai tomasse uma atitude, ou a mãe, eles não. Toda a casa padece em nome de Jesus. Não é verdade? Porque a Bíblia diz que o membro mais fraco, o membro mais forte, perdão, Paulo diz, precisa do mais fraco. E às vezes a primeira passada que a gente observa é que as pessoas se afastam. É que as pessoas não estão. Olha, fez, tem que pagar sozinho. Ó, fez, né? Agora, ao invés de unir, se desune. Ao invés de fortalecer o reino de Deus, fortalece o reino do diabo. Quando você começa a bater muito numa tecla, quando você começa ali a ter desabafo com pessoas que não são idôneas e nem capazes de orar por ti, de dar uma palavra de incentivo, dizendo que Jesus é superior, que tudo ele já passou a cruz do Calvário, você está fortalecendo aquilo que está te matando. Você está fortalecendo aquilo que está te afundando. Você não está dando crédito à palavra de Deus e está dando crédito àquele que veio matar, roubar e destruir. E nessa parte, em nome de Jesus, nessa parte, eles tomaram uma atitude e começaram a falar com Deus. Claro que Deus lembra, né? Claro que o Senhor lembra. Que bom que Deus não nos antecipa nada. Que bom. Que Deus não nos antecipa um ano, um mês, 10 anos. Se a Bíblia diz que quando Jesus voltar, quando ele romper as nuvens, ele encontrará fé na terra. Nós vivemos numa esperança todo dia na palavra. Aleluia. De que Deus ele pode e vai fazer uma mudança naqueles que o permitir em nome de Jesus. Glórias a Deus. Mas quando nós acompanhamos o fracasso, quando nós deixamos, né, todos os caminhos levar à derrota, Deus não vai poder agir. O Senhor ele não vai poder moldar as vidas. Ele não vai transformar. Irmão, se eu não quero, não adianta a igreja ficar 24 horas de joelho. Você está entendendo? Porque a atitude de mudar tem que partir de mim mesmo, em nome de Jesus. Para Deus transformar a minha vida, para que nós temos tantos textos bíblicos. Nós temos em Lucas 19,
que aquela mulher, ela dizia: Senhor, julgue a minha causa. Porque havia um juiz naquela terra que não temia aos homens e menos ainda a Deus. Mas Deus deixou aquela mulher e ela dizia: Senhor, julgue a minha causa. E se ela não olhou para aquele juiz iníquo, ela olhou para a grandeza de Deus. E quando nós olhamos para a grandeza de Deus, Ele julga a minha e a tua Causa. E é disso que nós precisamos. Glória a Deus. Que o Senhor julgue a minha e a tua causa. Em nome de Jesus. Nós precisamos ser um Enoque da antiguidade hoje. Andar com Deus. Ser dependente do Gênesis 5:24, a Bíblia diz. Que andava Enoque com? Não era Deus que andava com Enoque. É Enoque que andava com? Diferente. É nós que temos que andar com Deus para que Ele venha, em nome de Jesus, mudar a nossa história. Às vezes a gente quer vencer, mas a gente não quer o quê? Andar com Deus. É triste quando a gente tem fé em Deus e quando a gente luta por uma pessoa que te dá as costas. E a gente vê ele que é conhecedor da palavra, e a gente fala de Deus, mas a pessoa está numa cegueira, que quanto mais tu fala de Deus, mais ela te dá as costas. E você entende que só Deus pode mudar a história em nome de Jesus. E é isso que às vezes nos causa aperto e sofrimento, e que nos faz nos relembrar, aqui como diz a palavra. Amém? Amém. Nós sabemos, em nome de Jesus, que para algum tipo de causa e situação, somente Deus entrando para mudar a história. E em outras situações, nós temos que fazer a nossa parte em nome de Jesus. Isso é difícil ou é complicado? Mas nós estamos caminhando numa situação, igreja. Eu quero que você se reforce em Deus. Aleluia. O Espírito Santo. Nós que somos pais, você que é mãe, bem, ainda temos nessa direção de Deus pela palavra, confiando no Senhor, para que venha em nome de Jesus Ele mudar a história. Bem? A Bíblia fala no Salmo 112, né? Se você voltar lá atrás comigo, você vai ver. Salmo 112. Diz assim: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande, a sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será bem Suada. fazenda e riquezas haverá na sua Casa. e a sua justiça permanece para Sempre. sempre. Em nome de Jesus. Amém? Você imagina só, aqui o salmista ele deixou um legado.
Ele teve experiência com Deus e foi o suficiente para que o Espírito Santo o revelasse. Ele disse: a sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será bem abençoada. Então, nós temos que perseverar em nome de Jesus. Temos que perseverar. Porque em Deus há uma riqueza. Com o Senhor há toda a diferença. Tudo Ele pode, tudo é possível aquele que crê em nome de Jesus. Eu sei que não é fácil. Eu sei que tem situações de guerra que vem sobre a nossa vida, que dá vontade a gente, amém, nem desabafar. Quando você vê as pessoas perambulando num sol escaldante, de 40 graus no asfalto, às vezes de pé no chão com uma mochila, ele tem um motivo para estar ali. Amém? Ele teve um motivo tão forte para caminhar naquela situação que ele se encontra, que somente a presença de Deus. Alguns rejeitaram a própria família por um desgosto, por uma desilusão, um abandono. E eles preferem estar mendigando ali, passando dias sem comer, dias sem beber, na esperança de 24 horas, 48 horas, alguém estender a mão e dar um pedaço de pão que há 3 dias já está ali. Do que retornar ao teto da casa do pai e da mãe. Porque no momento de acolhimento eles foram abandonados. O julgamento na terra, sem nem um legado espiritual para ali fortalecer as pessoas que precisam. Tem gente que ele é especialista em derrubar a fé do irmão. Especialista, amém? Então, em nome de Jesus, eu quero te dizer nessa noite, acima de tudo e de todos, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E se Ele nos manteve até agora, nos alimentou, se Ele nos deu pão e maná que cai do céu, nos colocou numa terra boa, eu quero dizer para ti que há uma saída em nome de Jesus. Glórias a Deus. Há uma saída. Firma teus passos. Tenha uma direção. Firma os teus pés nessa caminhada em nome de Jesus. Ora a Deus. Crê. Assim como Paulo disse em Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Crê no Senhor Jesus. Paulo também diz em 1 Timóteo 5:8. Aquele que não cuida dos seus é pior do que o infiel. Está negando a própria. Tem gente que por qualquer coisa abandona. Por qualquer motivo despreza. Amém? Amém. Temos que aprender a cuidar dos nossos, da nossa casa. Nós temos que aprender a lidar do jeitinho que eles são, da maneira que eles são, até Deus moldar e tocar em nome de... É daquele jeitinho, daquela maneira, sempre a gente correndo atrás, mas na esperança de que Deus pode mudar a história. Porque senão nós vamos ter que pagar o preço diante do Senhor. Então, não abandona os seus. Aleluia. Da casa. Amém? Não abandona. Filho é sempre assim, Deus. É sempre assim.
ele casa, ele tem os filhos, nos dá neto, mas eles são sempre pequeninos nossos, em nome de Jesus. E nós temos que aprender a ter direção de Deus para lidar com essas causas. Nem sempre vem da maneira que nós queremos. Às vezes a gente diz, quem puxou? Dois veio uma bênção, o outro veio assim. Se viesse tudo uma bênção, nem eu nem você estava aqui dentro da igreja. Glória a Deus. Aí o Senhor nos chama para quê? Para interceder, para que o evangelho dele venha prevalecer em nome de, para que a morte e a ressurreição de Cristo prevaleça em nome de Jesus Cristo. Não pense que mal algum vai acontecer. Não pense que, não, Deus ele está aplicando. Ele vai mandar a botija de água, ele vai mandar o pão assado. Você vai se fortalecer. E eles vão andar 40 dias e 40 noites no deserto. Aleluia. Com a unção que Deus vai dar em nome de Jesus. Tudo tem saída para o Senhor. Oh, glória a Deus. Até a morte ele deixou para aqueles que creem. Ele diz: e todo aquele que crê em mim, ainda que morra, esse viverá. Aleluia. Até nisso ele deixou. Glória a Deus. Eu te peço em nome de Jesus, que nessa noite, na oração, Deus vai nos dar um refrigério diferente. Aleluia. Vai dar um refrigério. Porque nós precisamos, o Senhor, Ele sentiu as minhas e as tuas necessidades. Ele sabe a necessidade que eu e você precisa. Mas nós não temos que andar aflito, moribundo nessa terra também. Amém? Desesperado.